Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Yuri Valens e no vídeo de hoje vamos analisar o Hectare CE, ou mais conhecido como HCTR11. Será que vale a pena investir nesse fundo? Venha saber comigo. Pessoal, antes de irmos para a nossa análise desse fundo, gostaria de fazer aquele pedido especial para vocês, que se inscrevam no nosso canal, caso não seja inscrito. Isso não vai custar nada para você e nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Se você já foi inscrito, fica aqui o nosso agradecimento por esse tipo de apoio. Eu vou compartilhar minha tela para descobrirmos se vale a pena ou não investir no HCTR11. Aqui está a minha tela e vamos analisar algumas das suas características antes de passar para os seus indicadores. Esse fundo possui um valor patrimonial de cotas em torno de R$ 116,56, patrimônio líquido em torno de 224 milhões e ele é do segmento de papéis, com foco nos recebíveis imobiliários. Ele possui uma gestão ativa, sua data de registro na CVM é de 2018, um fundo muito recente, por sinal. Possui quase 2 milhões de cotas emitidas que estão concentradas na mão de quase 14 mil pessoas. Lembrando que são pessoas físicas e pessoas jurídicas. Agora vamos analisar os seus indicadores para descobrirmos se vale a pena ou não investir no HCTR11. Atualmente, na data de gravação desse vídeo, seu valor de mercado está em R$ 120,30. Sendo que a mínima foi de 92,6 naquela queda histórica de março de 2020 e a máxima chegou a R$ 172 naquela data histórica do final do ano de 2019. Aqui temos já o nosso primeiro indicador, que é o P sobre VP, que é o valor de mercado pelo valor patrimonial das cotas, e está dando a razão de 1,03. O que isso quer dizer, Yuri? Quer dizer que hoje no mercado as cotas do HCTR estão sendo negociadas com 3% acima do seu valor patrimonial. Apesar de estar acima, ainda apresenta um bom P sobre VP, sendo que é só 3% que está sendo negociado com ágio. Então eu diria que apresenta um bom indicador nesse sentido. Aqui temos o nosso próximo indicador, que é a questão da liquidez. A liquidez média diária dele do mês de junho ficou em torno de 2,2 milhões de reais, o que daria no mês em torno de uns 45 milhões de reais. Apresentou uma boa liquidez. Ele possui uma pequena participação no IFIX de 0,41. E aqui vamos para o nosso terceiro indicador, que é a rentabilidade, ou mais conhecido como dividendo yield. Essa daqui eu sei que é a parte que vocês mais gostam. Seu último rendimento pago foi de R$ 1,03, um rendimento muito bom. Foi anunciado na data base do dia 7/7, o pagamento foi realizado no dia 14/7. A sua média dos últimos meses de pagamento ficou em torno de R$ 1,27, uma média extremamente boa. Como vamos descobrir o seu dividendo yield? Vamos pegar esse último pagamento, já que ele apresenta um pouco mais de realidade do que a sua média mensal, dividindo pelo seu valor atual de mercado. Aqui temos que a sua rentabilidade ficou em torno de 0,85 ao mês e com uma projeção para os próximos 12 meses daria uma rentabilidade de 10,27%. Pessoal, uma rentabilidade estratosférica. Para quem acompanha o canal, deve ter visto que esse é um dos fundos que possui a maior rentabilidade de todos que já analisamos. E tem uma série de vídeos aqui analisando vários fundos de investimento, principalmente do segmento de papéis, que costumam pagar mais. Esse daqui está sendo campeão, pessoal, no termo de rentabilidade. Até mesmo, para quem não sabe, a Selic, a nossa taxa de juros básica, está atualmente 2,25%. Lembrando que há a incidência do imposto de renda nos investimentos atrelado a ela, que começa em 22,5% e termina em 15%. Na melhor das hipóteses, sua rentabilidade seria de 1,91%. E para quem é acostumado a investir na poupança, lembre-se que a poupança é 70% da nossa Selic, que daria 1,57% ao ano. Pessoal, esse fundo aqui está campeão, viu? No termo de rentabilidade. Mas nós não analisamos somente esse indicador. Então vamos passar agora para o seu portfólio.
para saber se ele apresenta um portfólio diversificado, trazendo então uma segurança maior para os seus cotistas, pois tende a manter a média de seus pagamentos e diminui o risco de inadimplência. Atualmente, ele possui uma série de certificados de recebíveis imobiliários, apresentando então ser um portfólio bem diversificado, já que ele não concentra tantos valores em um só investimento. E ele possui um outro dado que analisamos, é a quantidade de fundos que investem no HCTR. Atualmente, por esses dados levantados aqui no site, possui só 2 fundos, com destaque do Iridium, que já tem vídeo aqui no canal, que possui uma participação em torno de 21%. Rapaz, então o Iridium está acreditando bastante no HCTR. Agora vamos analisar o seu relatório gerencial para entender todas as características e as principais informações do último mês de divulgação desse fundo, que aí será o divisor de águas para saber se vale a pena ou não investir nele. Eu estou com o relatório gerencial do mês de junho, que foi o último divulgado, na data de gravação desse vídeo, e a primeira informação que já temos aqui, uma informação muito importante, é que não houve nenhuma inadimplência da carteira desse fundo, ou seja, todos os seus investimentos estão correndo bem e as pessoas estão adimplindo com as suas obrigações perante o fundo. Outro dado importante é que o fundo conseguiu adquirir 2 recebíveis imobiliários, um do grupo 100 no título de mezanina, e depois eu vou falar um pouco sobre essas diferenças, mas que rende IPCA mais 11%, uma rentabilidade muito boa. E o outro que também é um loteamento em Goiás, ou rapaz, aqui no nosso estado, que é também de mezanino e que possui uma rentabilidade de IGPM mais 13% ao ano. Esse fundo é bom de fazer negócio, pois é uma rentabilidade muito expressiva. Por isso que o seu dividendo yield está lá nas alturas, diferente dos últimos 2 fundos que analisamos aqui, do segmento também de papéis, na qual suas rentabilidades estão baixíssimas, não é mesmo, pessoal? Então, temos aqui também um dado que ele efetuou a 5ª emissão das suas cotas, só que infelizmente foi pela oferta restrita no mês de julho de 2020. Aqui temos o DRE gerencial desde janeiro até junho. Vocês podem observar aqui que ele possui boas receitas através desses recebíveis imobiliários, só com uma ressalva para o mês de março, que acabou ficando um pouco baixa, mas nos outros meses apresentou ser uma boa receita. Agora, um dado importante é que o fundo ele está distribuindo a integralidade dos seus rendimentos. Então, isso eu não vejo como um bom sinal, porque eu gosto daqueles fundos que acabam fazendo a chamada reserva de lucros, pois se acontecer alguma oscilação nos próximos meses, eles têm aquela reserva ou aquela gordurinha para poder distribuir para os cotistas, para tentar segurar às vezes o preço no mercado secundário, se acontecer algum tipo de problema com o fundo. E vocês podem observar que ele não possui nenhum valor aqui a título de reserva, pois ele está distribuindo a integralidade dos seus resultados. E por mais que a reserva fosse diminuir um pouco dessa distribuição, não ia impactar tanto, né, pessoal? Vocês podem observar aqui o percentual da rentabilidade nesses meses. Eu acho que não custava nada fazer uma pequena reserva nesse sentido. Aqui temos o resultado das cotas com base nos juros, correção monetária, negociação e outras receitas. Agora temos um dado importante que são os seus ativos. Vocês podem observar que ele listou os seus recebíveis imobiliários aqui. E além disso, ele colocou a taxa de juros e mais do que isso, e cabe um ponto positivo para esse relatório gerencial da gestora, que é a colocação do percentual das obras e das vendas atreladas a esses empréstimos. Pois certificados de recebíveis imobiliários nada mais são do que empréstimos que o fundo faz para empreendimentos imobiliários promover as suas obras. Vocês podem observar que, por exemplo, nesse primeiro aqui, do AC Lima, ele possui já 100% das obras concluídas e 98% das vendas realizadas. Isso é um bom sinal para o fundo, pois isso já mostra que com esse total de vendas, aí teria que ver o percentual de inadimplência, mas mesmo assim que esse total de vendas já garante o pagamento da amortização e dos juros. E por isso vocês podem observar que o vencimento desses recebíveis será em 2026, mas que o duration dele é de 2,8 anos. E o que é o duration, Yuri? É a quantidade de tempo que leva para o empreendimento se pagar. Se pagar
que em razão do fundo. Então, se continuar nessa toada, podemos dizer, logo após 3 anos o fundo já recupera o valor investido. E olha que a taxa de juros está muito atrativa, 16%. Eu listei aqui um outro também, olha aqui, de 20%, 15%, tem aqui um de 17%, outro de 17%, temos aqui de 18%, 16%. Então, esse fundo realmente está de parabéns com esses negócios que ele está efetuando, pessoal, pois possui vários contratos com juros estratosféricos, se formos comparar, por exemplo, com o vídeo do KNCR, que por isso que ele está em queda, se formos comparar também com outros fundos de papéis que já analisamos aqui no canal. E o importante é que o prazo médio de duration dele é de 2,3 anos, ou seja, se tudo continuar assim, em torno de 2,3 anos aproximadamente, o fundo já recupera todo o seu capital investido. Isso é um ponto muito positivo para isso. E ele apresenta o portfólio diversificado. Aqui temos o segmento do investimento desses recebíveis. Vocês podem observar que a grande maioria é naquele segmento de multipropriedade, quase 68% do PL do fundo, e 30% está lotado em loteamento, ou seja, só esses dois já representam quase a totalidade do PL do fundo. E a taxa de juros, 51,4% é IGPM, mais quase 12%, e em torno de 47% está IPCA, mais 12%, ou seja, índices muito bons, com um juros muito excelente para esse fundo. E aqui cabe a ressalva para a subordinação. O que é subordinação, pessoal? Nesses tipos de empréstimo, né, desses recebíveis imobiliários, o que acontece? Às vezes o fundo não tem todo o capital, ou mesmo que tivesse, né, ele não vai colocar todo o seu capital em um só empreendimento, pois isso apresentaria um risco maior para ele. Então ele acaba colocando um pouco, aí vem um outro fundo que coloca um pouco, às vezes vem uma pessoa física e coloca, às vezes vem uma pessoa jurídica e coloca também. Então acaba que esses vários investidores, né, essas pessoas que estão colocando aquele capital, tem a série do que? De subordinação desses recebíveis imobiliários. Sendo que a sênior, que é a maior série desses recebíveis, ela possui preferência no recebimento, tanto da amortização quanto dos juros. Então, primeiro você paga as cotas sêniores, depois vocês pagam as cotas mezanino e, por último, o que sobrar, vocês pagam as cotas subordinadas. Então, vocês podem observar que esse fundo apresenta 61,5% do seu PL alocado em recebíveis sêniores. Isso é um bom sinal, pois primeiro ele vai receber e depois as outras pessoas que recebem. E tem uma pequena participação aqui também na cota subordinada e na cota mezanino, com destaque que ele também possui essa série única. O que isso quer dizer? Que ele foi o único investidor, então ele vai receber aquele valor aplicado lá. Sendo que somando a série única mais as seniors, ele possui em torno de 74% do seu PL, que é bom, que diminui mais ainda o seu risco de inadimplência, de ficar sem recuperar o capital investido. Aqui temos a dispersão geográfica do laço dessas operações, então é um fundo que se preocupa com a diversificação para não manter o investimento regionalizado e possui em várias regiões do país, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Goiás, que são onde que possui os maiores investimentos dele. E Goiás eu já adianto que seria até mesmo em Caldas Novas, porque lá é o boom das multipropriedades aqui no Brasil. Ô rapaz, inclusive eu estou com saudade de ir em Caldas Novas. Se vocês frequentam lá, comente aqui abaixo que eu quero saber, eu estou curioso com isso. Aqui, pessoal, eu coloco a descrição dos seus ativos de forma detalhada e já fica a minha recomendação para vocês acessarem o relatório gerencial para observar com detalhe cada um desses ativos, pois eles colocam os laços, as garantias, colocam as fotos, o capital investido, duration de cada empreendimento dele aqui, que ele possui recebíveis e imobiliários. Então já fica essa recomendação para vocês, que eu acho que é uma informação muito importante. E vocês podem observar com calma sobre elas. Agora, aqui no final do seu relatório, ele coloca a liquidez que movimentou o mês de junho, que foi em torno de 42,5 milhões de reais. Uma liquidez muito boa para fundos imobiliários. Só que cabe o destaque de que esse mês foi um pouco atípico, pois se vocês analisarem, é normal ele ficar em torno de uma média de 20 milhões de negociação. Então, sua liquidez não é tão boa assim, apesar de junho ter sido excelente. Agora, nós precisamos analisar os próximos meses para saber se ele vai manter essa boa liquidez para nós. Então, vamos responder a perguntinha
final, vale a pena ou não investir no HCTR? Pessoal, nós vimos que o P/VP dele está apresentando ser um bom indicador, pois está em 1,03, então não está no preço tão elevado assim no mercado. Ele possui uma liquidez até mesmo razoável, se formos olhar sua média de 20 milhões por mês, sendo que o último mês apresentou uma excelente liquidez. Ele possui uma rentabilidade excelente, pois está rendendo, vamos supor, se manter essas mesmas projeções, estaria rendendo mais de 10% ao mês. Então, possui uma excelente rentabilidade. Ele possui um portfólio muito diversificado, com recebíveis imobiliários que estão em obras já com avanço de conclusão e com vendas já muito boas. No entanto, o duration desses contratos estão em torno de 2,3 anos, que é um duration muito bom para recebíveis imobiliários. E por fim, temos o indicador dos fundos que investem nele, que aí esse daqui deixou a desejar, sendo que só tem o Iridium com uma participação expressiva. E o outro fundo lá não tem uma participação, sim. Então, ao final dessa análise, eu entendo que pode ser que vale a pena investir nesse fundo, com uma ressalva de que não colocaria muito capital nele. Faria os testes de ir colocando aos poucos e colocaria um peso de até no máximo 5% da carteira, pois faria um pouco de sentido. E cuidado com a movimentação, sendo que é um fundo pequeno ainda, um PL de 200 milhões de reais, então dependendo da quantidade que você for aportar, você pode impactar sim o preço de mercado, apesar de junho ter apresentado uma boa liquidez. Mas eu iria com calma nesse fundo. Se vocês gostaram, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e fale aqui para mim nos comentários. Vocês acham que vale a pena investir no HCTR? Nos vemos no próximo vídeo.